Vamos à sequência aqui no nosso aprendizado. E antes da gente continuar, é bom que a gente tenha isso em mente. A diferença entre entendimento e aprendizado. Que é o seguinte, quando você está assistindo essas aulas, né, apenas olhando, então, ou seja, quando você apenas vê o que está sendo ensinado, você está entendendo como algo funciona. E você tem uma sensação que está aprendendo. Ou seja, você não está aprendendo, você está entendendo o que pode ser feito. Essa sensação de estar aprendendo é uma coisa que a gente vai carregando com a gente. E quando a gente decide realmente usar o que a gente achou que aprendeu, a gente vê que não aprendeu nada, ou seja, isso acaba sumindo, porque quase na mesma velocidade com que você entende, se você não pratica, o entendimento ele desaparece. E só vai ficar apenas um conceito na sua cabeça. Então, deixei aqui, quando você pratica o que você vê, você está no processo de aprendizagem. Não quer dizer que você vai aprender, mas você começa a aprender. Por quê? Que o nosso aprendizado ele é mecânico. Né? O ser humano aprende, de certa forma, fazendo. Pouquíssimas, raras pessoas aprendem e assimilam, né, o aprendizado apenas olhando. A maioria das pessoas tem que olhar e colocar em prática. É como você aprender a tocar um instrumento musical. Nesse momento, por exemplo, tocar um violão, tocar um piano, nesse momento é que você percebe que você não tem pleno controle sobre os seus dedos. Quando você vai jogar futebol, você percebe que você não tem pleno controle sobre suas pernas e seus pés e assim por diante. Você tem que praticar muito aquilo para que você adquira essas novas habilidades. É como ir também numa academia e ficar olhando os outros levantar peso. Você não vai adquirir musculatura e condicionamento físico olhando os outros levantar peso. É você que vai ter que levantar peso. Essa é a ideia. Vamos lá, vamos continuar com o nosso curso. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver isso aqui. A gente vai trabalhar agora com memória, né, variável, atribuição e expressão. Então, esses 3 itens vão compor essa aula. Então, aqui eu vou abrir a janelinha de trabalho aqui do DOS. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com cálculos, né? Cálculos simples. Então, vamos pegar aqui área do quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? Então, olhando aqui, a área do quadrado, geralmente ela é calculada pela seguinte forma, ou seja, lado A vezes A. Então, lado vezes lado é igual à área do quadrado. Então, já sabemos a área do quadrado. Vamos pegar a área do triângulo. Vamos supor que a gente queira fazer um programa que calcule a área do triângulo. Então, a área do triângulo está aqui. Bem simples, que é base vezes altura. Né? Então, a base vezes a altura dividido por 2 é igual à área do triângulo. E vamos pegar também a área do círculo. A área do círculo, vamos pegar a fórmula aqui da área do círculo, também é bem simples, tanto quanto a do quadrado, como a do triângulo. Aqui, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Né? Π, a gente sabe que é uma constante, que tem o valor de 3,14. Então, olha lá, com essas 3 informações, vamos partir para o nosso exemplo. Então, vou vir aqui, vou criar o meu primeiro programa, que vai ser a área dos... que a gente viu? A área do quadrado. Então, quadrado 1.rb. Então, lá, como é que vai funcionar? Eu vou explicar em mais detalhes o código, mas a ideia é o seguinte. Para calcular a área do quadrado, eu vou precisar saber o valor do lado. Como o quadrado, todos os lados são iguais, então basta saber o valor de um lado e eu já consigo calcular a área, porque é só multiplicar esse mesmo lado por ele mesmo.
né? Ou elevá-lo ao quadrado, que vai dar no mesmo resultado. Então, aqui é muito simples. Então, eu vou colocar um comentário. Assim, ó, este programa calcula a área do quadrado. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai criar uma variável chamada lado. Essa é a minha variável. E ela vai receber um valor. Por exemplo, vamos supor que a medida do lado seja uma medida de 3 metros. Então, vou criar uma outra variável que vai ser a área. A área é igual o lado vezes o lado. Fiz o cálculo. E agora eu vou imprimir a informação na tela. Putz. Aqui, ó. A área é de... Vou colocar aqui mais área. E vou colocar uma mensagem inicial. Putz, opa. Putz. Este programa calcula a área do quadrado de 3 metros. De lado 3. Lado 3. Pode ser metros, centímetros, aí não faz diferença. Vou salvar e vamos ver aqui o resultado. Então, Ruby quadrado 1. Opa, deu um erro. Qual foi o erro? Aqui, ó. Eu utilizei esse sinal de mais na linha 8. É aqui, ó. Então, é uma outra informação que a gente vai precisar obter antes de dar continuidade. Existem, basicamente, né, bem básico mesmo, dois tipos de dados, né, quando a gente trabalha com programação. Dados string e dados numéricos. Existem outros, mas esses são os mais utilizados. Então, o que é uma string? Uma string é uma sequência de letras, ou números, ou caracteres, entre aspas. Isso é uma string, ok? E nós temos o número. Geralmente, né, na maioria das linguagens, esses tipos diferentes, eles não se conversam. Você tem que convertê-los, né? Ou você quer trabalhar com string, você tem um número, você vai ter que converter o número em string para poder trabalhar com string. Não, eu quero trabalhar com número, mas o seu número está no formato de string. O que é um número no formato de string? É um número que está entre aspas, né? Por exemplo, se eu tiver um número assim, isso aqui, ó, o número 10, entre aspas, é uma string com o número 10. Ou seja, uma string com o caractere 1 e o caractere 0. Necessariamente, pode não ser o número 10. Então, se eu quero trabalhar com números, eu preciso converter essa string em número. É sempre assim, eu tenho que escolher o que eu vou trabalhar para fazer a conversão do lado correto. É como você trabalhar no dia a dia com moedas. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o real, nos Estados Unidos o dólar. Então, se você for viajar para lá e tentar utilizar o real para fazer as compras, eles não vão aceitar. Por quê? Porque é uma moeda incompatível com o país. Então, você tem que fazer o quê? Converter, né, reais em dólares, e aí você pode trabalhar normalmente. Se você for para a Europa, a mesma coisa. Você vai ter que converter reais em euro para poder fazer a sua compra. Da mesma forma, o inverso. Se eles vierem, se um europeu vier para cá com euros, se eles quiserem usar o dinheiro aqui no Brasil, eles têm que converter em reais para poder utilizar. Então, o Ruby, assim como outras linguagens, eles têm métodos de você fazer a conversão. Então, no caso aqui, o puts, ele trabalha com string. Eu já calculei a área aqui em cima. Só que aqui a área é um dado numérico e eu quero convertê-lo para string para que o puts possa imprimi-lo. Então, existe um recurso no Ruby chamado assim, toS. Esse S é uma abreviação bem abreviada de string, ou seja, eu quero que a área
seja convertida para string. Então, eu ponho simplesmente isso. A área toS, isso aqui é uma informação que vai ser string, então eu consigo somar string. Essa string, a área D, mais o resultado, ele vai colocar na tela. Vamos entender melhor o resultado que vai ficar aqui. Então, corrigir o programa, Ruby, quadrado 1, está lá. Ó. Então, ele imprimiu a mensagem, esse programa calcula a área do quadrado, faltou informação, de lado igual a 3, a área é de 9. Você quer 3 vezes 3. Essa ideia da conversão, né, caso não tenha ficado muito claro agora, a gente vai ter outras explicações, e talvez eu faça uma aula específica para isso, que isso é uma coisa que a gente vai utilizar a todo momento, porque você não pode ficar misturando tipos de dados numa mesma expressão. Você tem que fazer essas conversões chamadas explícitas. Né? Mas vamos lá. Então, mexendo aqui no texto, esse programa calcula a área do quadrado de lado igual a 3. Então, corrigir, vou executar de novo. Ó, funcionou. Certo? Esse programa calcula a área do quadrado de lado igual a 3, a área do quadrado é 9. Então, o nosso programa para calcular a área do quadrado funciona perfeito. Ótimo. Vamos ao próximo programa. Calcular a área do triângulo. Então, do triângulo, a área é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos criar aqui. Notepad. Triângulo. Esse é o nome do nosso programa. Então, mesma coisa. Vou colocar um comentário. Cálculo da área do triângulo. Vou colocar uma mensagem inicial. Né? Este programa calcula a área de um triângulo. Então, nesse caso, né, se a gente olhar aqui o caso anterior, eu tinha a variável lado e a variável área. Foram duas variáveis suficientes para poder resolver o meu problema. Nesse caso, no triângulo, eu vou precisar do valor da base. Vou fazer um triângulo de base 5. E a altura, por exemplo, 3. Então, a área vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. E aí eu vou colocar a minha informação. Puts, a área do triângulo de base 5 e altura 3 é de, então, mais área. Aqui eu já sei que vai dar erro, então eu já vou colocar o toS. Vou salvar e vamos executar. Opa, mais um erro. O que faltou? Ó, erro de sintaxe, que eu escrevi alguma coisa errada. Escrevi alguma coisa errada na linha 10. Então, vamos ver onde é que está a linha 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, alguma coisa que eu escrevi aqui que está errada. Eu escrevi, então, puts, área D, área toS. Olha que bacana, eu não estou conseguindo ver o que eu escrevi errado. Mas vamos lá. Sintaxe erro, esperar uma constante. Né, tá. Puts, a área do triângulo, base 5 é D. Que bonito. Ah, olha só. Apesar de ele ter dado o erro aqui, ó, olha só. Isso é uma coisa que acontece e é meio realmente difícil de tirar esse erro. Observe que eu não fechei as aspas aqui, ó. Tá vendo? Eu não fechei aqui. Então, o que o Ruby considerou? Que essa abertura, o fechamento dela foi aqui. Então, ele considerou que tudo isso aqui, ó, fazia parte
dessa string, desse primeiro puts. E aí, quando eu coloquei essa informação estava fora de aspas. Então, o erro, apesar de ter falado que o erro está aqui na linha 10, realmente está aqui, né? Aqui eu fechei e aqui eu comecei uma outra informação. É uma informação totalmente solta. O erro começou aqui. Então, fechando as aspas, fechei, né? Fechei. Agora está equilibradinho, provavelmente vai calcular. Ótimo. Então, vamos lá. Esse programa calcular de um triângulo. A área do triângulo de base 5 e altura 3 é de 7. Okay? Esse foi o cálculo. Então, nota que é bem similar, né, a fazer uma fórmula matemática no Excel, para quem sabe Excel. Eu coloco as informações dentro de variáveis. E aí eu uso o nome da variável ao invés de usar o valor. Então, aqui, ó, base 5, no local de base, na hora que o programa está sendo executado, ele substitui aqui por 5. A altura é igual a 3. Quando ele chega aqui, ele consulta o valor da altura, substitui aqui por 3, faz a multiplicação e divide por 2. E armazena o resultado aqui em área. Então, a área vai conter o resultado desta expressão. E aí, na hora de imprimir o valor de área, eu faço a conversão para string, porque eu estou somando aqui duas strings, e ele imprime aqui para mim um resultado, 7, que é o valor da variável área. Vamos fazer o nosso próximo aqui, que é o cálculo do círculo. Então, o cálculo do círculo, mais um, circ1.rb. Vamos lá. Calcular a área do círculo. Então, putz, opa, minúsculo. Vamos abrir e fechar aspas, né? Putz, a área de um círculo de raio igual a 5 é... Não, vou mudar a mensagem para facilitar a escrita. Cálculo da área de um círculo de raio igual a 5. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar o valor do raio. Vou criar uma variável chamada raio e vou atribuir a ela o valor 5. No caso, para calcular a área de um círculo, eu vou precisar do valor de π, né, que é uma constante, 3,14. Então, eu vou criar uma variável chamada π e vou atribuir a ela 3,14. Observa que, no caso de linguagem de programação, a gente não utiliza vírgula para casas decimais, a gente utiliza o ponto, que é o padrão americano. E aí eu vou calcular a área, eu já tenho todas as informações. Então, a área, no caso, é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, é raio vezes raio. E aí eu vou colocar a mensagem. A área é d mais área.toS. Ele vai colocar, então, o valor da área convertido para string e completar a mensagem. Então, vamos salvar aqui e vamos executar. Olha lá, 78,5. Essa é a área do nosso círculo. Ok? Então, nesse vídeo, a gente tinha como objetivo calcular áreas dessas figuras geométricas. Vocês, com o uso de variáveis, vocês viram que é bem simples, mas a gente já precisou utilizar recursos novos, que é o entendimento de conversões de tipos de dados e expressões matemáticas. No caso aqui, a multiplicação, a divisão.
A gente usou na maioria dos casos. Isso aí, vamos continuar esse mesmo assunto no próximo vídeo.